Hebreus capítulos 12, versículos 9. Hebreus capítulos 12, versículos 9. Ok, diz essa palavra do Senhor. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, nossos pais segundo a carne, pais biológicos, ok? Para nos corrigirem, nossos pais biológicos nos corrigiam e nós os reverenciamos, quer dizer, nós tínhamos respeito por eles. Mas nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Palavra do Senhor, amém? Amém. Ok, então vamos falar sobre a paternidade espiritual. É um tema muito vasto, mas porém vou dar apenas uma introdução, ok? Bases para vocês poderem entender. Por definição, paternidade espiritual é um relacionamento entre dois cristãos, onde um vai dirigir o outro. Um é o pai e o outro é o filho. Então, dentro da paternidade espiritual, há um certo relacionamento aí, ok? Relacionamento na base da doutrina da palavra do Senhor. Não é uma questão de você querer ter muitos filhos na fé, para você começar a dar suas vontades ou transmitir o que você bem pensa, mas o que se deve se tratar dentro da paternidade espiritual é a palavra do Senhor. Amém? Amém. É um relacionamento onde um vai direcionar o outro no seu destino profético. Ok? Vai orientar, vai direcionar, vai dar doutrinas e muito mais. Então, assim podemos entender que na paternidade espiritual nós temos dois elementos-chave. Nós temos o pai e temos o filho. Mas, porém, importa dizer que existem pelo menos dois tipos de paternidades espirituais. O primeiro tipo de paternidade espiritual é a paternidade espiritual eterna. Ok? Paternidade espiritual eterna. Onde nós temos o Deus como quem? Como Pai. No texto que nós lemos, nos diz que Deus é Pai de todos os espíritos. O que quer dizer que Deus é Pai dos homens, Pai dos anjos e muito mais. Mas esse texto aqui, a versão onde diz Deus é Pai de todos os espíritos, na original significa dizer Deus é Criador de todos os seres vivos, que têm espíritos, nesse caso homens e anjos também. Glória a Deus. Então, mas, preste atenção. Na paternidade espiritual eterna, ok? Nós temos uma família eterna, aquilo que Paulo fala em Efésios, ok? Paulo fala a família eterna que está nos céus, está a falar de Deus, né? Está a falar dos anjos, muito mais. Essa é a família eterna. Estão comigo, né? Ok. Então, Deus é eterno, é imortal. Nós também, uma vez que já somos filhos dele, enquanto ainda na carne, quando morrermos fisicamente, vamos continuar a viver com ele eternamente. Entende, né? Porque nós depois seremos ressuscitados, com o corpo transformado. E vamos viver com ele eternamente. Então quer dizer que não vamos morrer. Vamos fazer parte da família eterna de Deus, onde seremos filhos de Deus eternos e Deus será nosso Pai eterno. Amém? Amém. Então, vamos comigo. Amém. Estou falando devagar, não estou correto. Ok. Então, para além da paternidade espiritual eterna, nós também temos paternidade espiritual temporária. Paternidade espiritual temporária, e nós temos os homens como nossos pais na fé. Estão me entendendo? Mas, antes de avançar, eu quero dizer assim. Deus é nosso pai espiritual. Ok? Abraão é nosso pai da fé. Olha a palavra, da fé. Os homens são nossos pais na fé. Está claro, né? Deus é pai espiritual e vai permanecer para sempre. Nunca Deus deixará de ser nosso pai. A não ser que nós vamos desviar, né? Vamos se perder. Mas não vai continuar a ser nosso pai para sempre. Ok? Abraão é nosso pai na fé. Quer dizer que a paternidade espiritual de Abraão até entra no cristianismo. Toda pessoa que aceita Jesus, né? Tem Deus como pai, mas porém é filho da fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro homem a criar na fé. Estão entendendo? Então toda pessoa que aceita Jesus é filho na fé de quem? De Abraão. Estamos claros, né? Muito bem. Agora, os nossos pais na fé são aqueles que nos ensinam a palavra de Deus, nos fortalecem, sustentam a nossa fé. Esses aí são nossos pais temporários. A paternidade espiritual temporária, como o próprio nome diz, um dia vai terminar. Estão me entendendo? Mesmo a paternidade espiritual de Abraão também um dia vai terminar. Por exemplo, quando todos nós irmos no céu, não vamos ir lá chamar Deus de quê? Chamar Abraão de pai. Pai Abraão, estamos aqui. Não. Todos nós e Abraão seremos filhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, avançando. A paternidade espiritual dos homens é temporária. Por exemplo, quando um pai na fé perde, estou aqui usando uma expressão, se todos os filhos dele na fé morrerem, esse pai na fé ainda vai continuar a ser pai na fé? Pai na fé de quem? Se todos os filhos já morreram.
Estão me entendendo? Na paternidade espiritual dos homens, quem perdura a paternidade não é o pai, são os filhos. Quando o pai na fé morre, irmã César, está a ouvir? Quando o pai na fé morre, os filhos dão sequência de quê? Da linhagem. Teu pai morreu, mas você é filho do teu pai, né? Ele te gerou. Então você não deu naquela paternidade. Então são filhos que dão sequência da paternidade espiritual, não o pai. Estamos claros até aí, né? Não há nenhuma inquietação. Glória a Deus. Agora, é importante dizer que dentro da paternidade espiritual temos algo que nós chamamos de linhagem. Né? Onde você pode chamar pai do teu pai também de pai. Muitos chamam de avô espiritual, o que não existe. O termo avô só funciona no natural, não no espiritual. Por que só funciona no natural? Porque na parte natural temos aquilo que nós chamamos de geração. Uma geração corresponde a 25 anos. Ok? Então, o pai do teu pai é de uma outra geração. Se calhar tem 75 anos. É claro que você não vai chamar pai do teu pai de pai, porque ele já é meu vovô. O cabelo fica branco muito mais. Mas no mundo espiritual, não. O pai do teu pai na fé pode ser um jovem ainda, ou não é? Então, é mesmo teu pai, não é teu avô. Nossos irmãos aí do Congo Democrático, ok? Existem muitos pastores da RC. Você lhe pergunta, teu pai na fé quem? Vai te falar, meu pai é Arlina Bala. Por que ele fala Arlina Bala? Porque foi um homem nos aí que teve muito poder, que fez muitas coisas incríveis. Então eles se escondem debaixo daquela paternidade. Isso também acontece nos nossos tempos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem pessoas, você lhe pergunta, teu pai na fé é quem? E em vez de falar do pai dele, ele fala pai do pai dele. Não, meu pai da fé é fulano. Afinal de contas, o pai da fé dele é filho do fulano que ele falou. Estamos claros até aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Ainda falando sobre paternidade espiritual, a paternidade espiritual é muito importante porque ela pode te fornecer pelo menos 5 coisas. Pode fazer com que você tenha o privilégio de ter afetação, capacitação, consagração, você pode ter unção, pode ter também impartição e impactação. Até citei 6. Vou aqui explicar um de cada vez. A afetação tem a ver com a influência. Se teu pai na fé for tão bom, com certeza vai conseguir também te influenciar, porque nós homens vivemos na base de influências. Então, se o teu pai na fé for tão fraco, alguém que não conhece a palavra, que prega com dificuldades, vai te afetar negativamente. Estão me entendendo? Se você tem um pai muito fraco, quer dizer, que não tem capacidade de estar à frente para falar, para ensinar, os filhos também vão ter aquela tendência, vão ser muito boelhos, desculpe dizer o termo, vão ficar muito fracos. Então, se teu pai for muito dinâmico, vocês também serão muito dinâmicos. Estou a falar de afetação. E não somente o pai na fé, mas numa paternidade, se existir filhos dinâmicos, filhos que conhecem, que investigam, que pregam, que têm graça, vão influenciar também os outros. Por isso é que a afetação é muito importante na paternidade. Todo mundo tem que fluir. Aliás, vê-se o rendimento da paternidade em 2 fatores, quantitativos e qualitativos. Amém? Existem paternidades onde os filhos fazem muita coisa. Isso quer dizer que aquela paternidade é muito rentável. Mas também existem paternidades onde os filhos fazem poucas coisas, mas fazem muito boas coisas. Essa paternidade também é rentável. Então não faz só muitas coisas, faz também boas coisas. Amém? Amém. Devem produzir, vocês devem demonstrar que estão a aprender, devem demonstrar que vocês têm graça, têm conhecimento da palavra. Como Pedro disse em 2 Pedro 3,18, não somente crescer na graça, mas também crescer no conhecimento da palavra. Aleluia? Já falei de afetação, vou falar agora de impactação, ok? Impactação não é te dar alguma coisa, é simplesmente fazer funcionar o que você já tem. Quando você recebe impactação, estou falando do segundo ponto, você recebe uma unção que vai fazer funcionar o que você já tem. Muita gente diz te ativar, mas na verdade não ativar, é fazer funcionar o que você tem. Está claro? Nos anos atrás, quando o T.D. Jakes estava em vida, muita gente ia na Nigéria para receber impactação, para poderem fluir na graça de Deus, né? Não vou dizer que se é errado não, mas na verdade isso não é aconselhável. Ok? Para além da impactação, também tem impartição. Impartição, como a própria palavra diz, é te dar o que você não tem. Por exemplo, eu tenho um dom que você precisa, então eu posso te passar esse dom. No mundo espiritual, o homem você não pode te dar 2 coisas. Não pode te dar o espírito dele, meu espírito de homem, eu não posso te passar, e também não posso te dar a minha vocação. Então, meu espírito é intransmissível, a minha vocação também é intransmissível. Gessé, por exemplo, vou dizer assim, me dá a tua mestria, né? Tira meu apostolado. Isso não é possível. Amém? Amém? Já falei de 3 pontos, vou falar agora do 4 ponto. Vamos falar agora sobre a consagração. A consagração. As pessoas são consagradas quando já conhecem a sua vocação.
depois de serem capacitadas, ok? Depois de serem capacitadas, eles recebem consagração para possivelmente serem ordenados no ministério. Estão me entendendo? Ok. Então, não se consagra qualquer pessoa. Tipo, vou te consagrar só. Vai me consagrar como quem? Quando você está consagrando alguém, também deves ordenar essa pessoa no seu devido ministério. Estamos claros? No Brasil, nós temos visto muitos pastores. O Brasil tem muitos pastores. Por quê? Porque eles ordenam as pessoas consoante a formação que eles fazem. Mas, na verdade, não deve ser assim. O ordenamento do ministério deve ser em função daquilo que você tem. Estão me entendendo? Você tem vocação, Deus te chamou numa determinada área, ok? Então, você é capacitado naquela área, depois você recebe a consagração e és ordenado naquela vocação que você tem. Está claro? Está claro, né? Ok, vou falar agora da unção. Meus amados, na verdade, falando da unção, quem unge é Deus. Aleluia? Na verdade, quem unge é Deus, não é o homem. Então, a unção, se você fazer um estudo completo, você vai entender que a unção é o Espírito Santo. A unção não é azeite que cai na cabeça, não. A unção é o Espírito Santo. Mesmo na antiga aliança, as pessoas que eram ungidas, né, quando eles metiam azeite, eles recebiam uma porção do Espírito. Daí então o entendimento torna-se claro porque que o profeta Eliseu disse para Elias que eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Estava a falar da unção que Elias tem. Ele queria a porção dobrada. Já que eles recebiam o Espírito por medida, então ele queria a porção dobrada em relação a Elias. Ele quer 2 vezes mais. E pela graça de Deus recebeu. E Eliseu fez dobro dos milagres que o Elias fez. Quer dizer que recebeu mesmo a porção dobrada. Amém? Estão comigo? Amém. Ok. Deixa eu dizer que, segundo a Bíblia, existem 2 chamadas. Tem chamada para a salvação e tem chamada para a vocação. Os que têm chamada, ou seja, os que atendem chamada para a salvação, eles recebem a fé salvífica e a unção de conservação. Ok? Então, você quando recebe Jesus Cristo, você recebe uma fé que te permite ser salvo e uma unção que te conserva. Nós vamos comer conservas, né? Conhecem conservas? Conservas, metem lá um produto para conservar, para que a conserva não estrague. Então não é? Então, quando você é salvo, tem uma porção de unção que você recebe, porque você quando é salvo, você também tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo e a própria unção, já falei, unção como pessoa. Então essa unção te conserva. Por isso é que você vê muitas pessoas convertidas que dificilmente caem, né? Até muitos quando se convertem, no princípio, começam a orar, né? Sobem nos montes, fazem programa, ganham uma unção tal que até se torna invejável. Ok? A unção também está dentro da chamada para a vocação. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. A unção também está dentro da chamada para a vocação. Na chamada para a vocação, nós temos a fé de operação e a unção de manifestação. Então, se você já é um homem de Deus, você tem uma unção de manifestação e tens uma fé de operação. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, a paternidade é um tema muito vasto, muito vasto, que se nós começarmos aqui a debruçar, não vamos terminar agora.